vídeo de hoje a gente vai estrear uma sessão nova aqui no canal. Então, gente, depois de muito pensar em inovações pro tô lendo e tudo, eu resolvi colocar em prática uma sessão aqui, né? Então, a partir de agora, a gente vai ter esses vídeos talvez mensalmente, assim, chamada Duelo. Duelo não é nada mais, nada menos do que pegar dois livros do mesmo autor ou da mesma autora e conversar sobre eles e mostrar um pouquinho do que eles se tratam e tal. E aí eu quis escolher meu favorito, ou o vencedor do duelo, etc. Então, basicamente, o vencedor do duelo seria o livro que eu mais recomendaria pra vocês e tal. É um jeito diferente de falar de livros, e ainda por cima de falar de livros do mesmo autor ou da mesma autora, né? Então, acho que é legal até pra dar uma diferenciada aqui nos estilos dos vídeos do canal, né? Porque, afinal de contas, né, temos que sempre nos renovar e coisas assim. Então, o primeiro autor que eu escolhi para começar essa sessão não podia ser ninguém mais propício do que Chuck Palahniuk. Pra quem não sabe, Chuck Palahniuk é autor do Clube da Luta, né? Luta, duelo. Tem algo aí, gente. Tá? Esse ano eu li 2 livros dele, inclusive o Clube da Luta, né? Um deles. E eu não fiz resenha sobre nenhum dos dois. Um, porque eu li um monte junto e acabei escolhendo só alguns pra fazer resenha. E outro porque tava nesse ato aí que eu conversei com vocês sobre na semana passada. Então, esses 2 livros não foram conversados, não foram mencionados aqui no canal. E vamos melhorar isso agora. O primeiro livro é Clube da Luta, obviamente. E o segundo livro é Condenada. Então vamos começar, né, pelo nosso primeiro competidor aqui, né? Vamos conhecer Condenada. Condenada foi um livro escrito, na verdade, publicado em 2011, né, pelo Chuck Palahniuk. Esse livro faz parte de uma série, né, de uma trilogia, e o último livro, se não me engano, saiu no ano passado. Ele conta a história de Madison, uma garota de 13 anos, que morre e vai para o inferno. E quando ela chega lá, ela acorda lá, né, ela percebe que ela não sabe como ela foi para lá. Na verdade, ela tem algumas teorias, assim, bem divertidas. E ela tenta se comunicar com o Satã. O livro todo é contado em primeira pessoa, sempre começa com: "Ei, Satã, tudo bem? Aqui quem fala é a Madison." É extremamente divertido, muito engraçado mesmo, né? A Madison, no começo do livro, ela acredita que ela morreu por causa de uma overdose de maconha. Ela aprontou um pouquinho, digamos assim, mas talvez a história não seja exatamente assim como ela pensa, né? Ela tem poucas lembranças do momento em que ela morreu e ela ficou um pouco encanada com isso, e o livro vai contar um pouco dessa história de como ela chegou lá. Além disso, a Madison vai criar toda uma vidinha dentro do inferno. Então ela vai criar amigos, ela vai arranjar um emprego, que é espetacular, sensacional mesmo. Ela vai encarar vários valentões do inferno, pessoas realmente famosas. Então não quero contar nada porque é spoiler, mas são as melhores partes do livro, assim. E esse livro aqui, ele tem uma referência muito forte ao filme Clube dos 5, pra quem não conhece, o Breakfast Club. É um filme dos anos 80, super, super famoso, de 5 amigos, cada um com um estilo bem diferente, e eles são meio que forçados a conviver nesse, né, um momento ali da escola. Também não quero contar muitos detalhes, né, do tipo, vejam o filme e, enfim, esse é o nosso primeiro competidor. O Condenado, ele foi escrito como uma homenagem à mãe do Chuck Palahniuk. Ela morreu de câncer em 2009, e ele escreveu esse livro meio que pra consolar e pra tirar um pouquinho das emoções tristes que ele vinha sentindo naquela época, né, com a perda da mãe dele. Então esse livro é uma homenagem, digamos, muito bem humorado, assim, sobre a morte, sobre o inferno, sobre o que acontece com as pessoas depois que elas morrem. Nosso segundo competidor não podia ser nenhum outro, Clube da Luta. Eu li esse livro, na verdade, bem no comecinho do ano. Eu vou colocar o vídeo lá embaixo em que eu falo rapidinho que eu li ele. Esse livro é talvez, né, o mais conhecido de todos, do Chuck Palahniuk, que foi escrito em 1996, publicado em 1996, tá? E conta a história de um protagonista sem nome. Não sabemos em nenhum momento o nome dele. A gente tem alguns palpites, algumas brincadeirinhas aí de palavras que sugerem um nome pra ele, mas não é o nome real dele, nem nada do tipo. E esse cara, ele sofre de uma insônia muito forte. Ele sofre muito com isso, né? Então ele vai ao médico e o médico fala pra ele que insônia não é nenhum tipo de sofrimento, que ele deveria visitar grupos de pessoas que estão morrendo, né? De pessoas com cânceres terminais e coisas assim, pra descobrir o que realmente é tristeza e o que é realmente sofrimento. Nisso ele começa a frequentar essas sessões aí de terapia coletiva, digamos assim, e em uma ocasião, um pouco fora disso, ele conhece esse cara chamado Tyler Durden. O Tyler, desde o começo, ele já incita alguma coisa no protagonista que a gente percebe que é muito visceral.
Obviamente todo mundo sabe, eu acho, a maior parte das pessoas aqui sabe, que Clube da Luta virou um filme, né, que foi feito em 1999. Gentlemen, welcome to Fight Club. O filme não bombou na época que ele saiu, foi meio mal até de críticas e tudo, e de bilheteria principalmente, mas quando ele foi adaptado para o DVD, se tornou um culto, misteriosamente. Todo mundo começou a falar do Clube da Luta e como o filme é maravilhoso, espetacular. Então, essa popularidade do Clube da Luta, ela foi construída mesmo, não foi tão automática assim. Existem muitos temas dentro do Clube da Luta. Ele fala um pouco sobre romance, ele fala um pouco sobre relações humanas, ele fala bastante sobre solidão, depressão, que são temas muito recorrentes, né, nas obras do Chuck Palahniuk. Ele sempre fala que os livros dele sempre são sobre pessoas muito sozinhas que de alguma forma encontram outras pessoas. A história por trás do Clube da Luta é muito boa, porque na verdade ela nasceu de uma briga que o Chuck Palahniuk teve num acampamento. Então ele voltou do acampamento todo surrado, destruído. E o pessoal do trabalho dele ficou bastante receoso, não sabia o que perguntar, se ele estava bem ou o que aconteceu exatamente no acampamento. Então ele percebeu nesse dia que existia um pudor muito grande a falar sobre isso, a falar sobre violência, e ele se empolgou com essa história e quis falar sobre isso. Talvez um dos grandes temas do Clube da Luta seja mesmo o desejo do caos, né? O desejo de destruir tudo, né? Enfim, a reinvenção mesmo do homem. O próprio Palahniuk, ele fala que ele escreveu uma obra bastante masculina, né? Ele se sentiu reescrevendo o Grande Gatsby, ele falou, né? Uma versão meio distópica, meio destruída, meio destrutiva. Ele chama até de história apostólica, né? Porque é a história de um apóstolo contando sobre seu herói. Eu acho isso bem interessante, mas enfim. Esses dois livros foram lidos em momentos bem diferentes da vida. Esse aqui, como eu falei, eu li bem no comecinho do ano, então eu tava começando, tô lendo, tava bem empolgada com ele, porque eu achava que ia ser um dos livros mais espetaculares de 2015, eu tava com a expectativa lá em cima. Enquanto Condenada, primeiro por ser uma série, e segundo por ser super teen, né, assim, ser uma menina adolescente falando e tudo, não tinha muitas expectativas, tava esperando uma coisa engraçadinha, etc, mas nada muito incrível. Qual foi minha surpresa, né, gente? Porque, afinal de contas, assim, quando o Chuck Palahniuk escreveu, né, e publicou o Clube da Luta, inclusive aqui dentro do livro ele menciona isso. Esse aqui foi o segundo livro dele. Esse livro aqui ele é bastante gráfico, ele tem imagens muito viscerais, muito nojentas, né? Ele vai brincar muito com o nojo, assim, da gente, né? Ele vai falar de coisas aqui que causam muita repulsa. E assim, eu esperava isso já. Eu já tinha visto o filme. E o próprio Chuck Palahniuk, ele fala que a vontade dele era chocar, né, o tempo todo. E eu acho que ficou nisso mesmo. Eu acho que o Clube da Luta é um livro para chocar pessoas, é um livro para criar um desgosto, assim, pela vida, pela humanidade, para você se questionar certas coisas, mas é bastante apelativo. Na minha opinião, é um livro que causa tanta dor, causa tanto asco, causa tanta comoção, assim, tantos sentimentos horrorosos dentro de você, que é difícil criar empatia por qualquer um dos personagens, é difícil torcer por alguém, é difícil prever a história. Na verdade, assim, é fácil prever o caminho do autor, mas é difícil, digamos que, aceitar aquele final, como tudo se fecha. Eu passei muito tempo do livro esperando gostar bastante dele e não rolou. Eu achei mal escrito, eu achei apelativo, eu achei... assim, nada contra a ultraviolência, tá, gente? Eu adoro Laranja Mecânica, tanto o livro quanto o filme. Então, assim, não tem nenhum problema com a violência. Tem um problema com a escrita e como você conta isso pras pessoas. O próprio Chuck Palahniuk fala que o filme é 200 vezes melhor que o livro, que ele não sabia escrever nessa época, que ele se repete muito, que ele cria uma história bastante óbvia, no final das contas. E pra mim foi isso que rolou. Com, assim, algumas citações muito legais que tem no livro, beleza, super legal. Mas como história, como narrativa, pra mim não rolou. Achei uma porcaria. Em compensação, Condenada me surpreendeu muito, porque é extremamente engraçado. É muito legal. Você se apaixona pela Madison desde o começo, porque ela é uma menininha espetacular. Ela passou muito por muitas coisas, né, na vida dela. Ela vai se perguntando realmente a natureza do inferno, a natureza das coisas. E é tão legal quando ela
chega a certas conclusões, quando ela descobre coisas, quando ela começa a crescer como personagem de um jeito, do meio pro fim do livro, ela vira outra pessoa. E é inacreditável como isso empolga a gente na leitura. Esse livro aqui foi devorado, eu li em 2 dias no máximo. E deu realmente pra perceber o quanto o Palahniuk evoluiu em termos de escrita desse aqui pra esse aqui. Essa história aqui é muito mais simples, muito mais engraçada, né? Muito mais escrachada do que o Clube da Luta, que é um dramalhão, né? Uma coisa pesada, realmente existencialista, né? E tudo mais. Mas enquanto literatura, assim, eu achei isso aqui muito mais gostoso de ler, muito mais divertido. Você cria mesmo essa expectativa pela personagem, conseguir ser ouvida por Satã e conseguir descobrir toda a história dela. Então é muito, muito, muito legal. Então, nesse duelo, quem ganhou, infelizmente não foi o Clube da Luta, mas foi Condenada, do Chuck Palahniuk. Por favor, leiam esse livro, ele é espetacular. Eu sei que, né, eu contei que é uma trilogia, mas esse aqui já vai te dar uma alegria de vida, gente, porque é tão divertido, é tão legal como ele explora todos os temas da morte, como ele não tem tabu sobre isso. Mas é isso aí, gente. Por favor, leiam Condenada. E assim, se quiserem, leiam o Clube da Luta também. Eu não tô falando pra ninguém que eu não recomendaria esse livro. Na verdade, eu não recomendaria esse livro pra ninguém. Mas, enquanto experiência, né, pra saber o que foi pro filme, o que foi pro livro, pode ser legal, né? Não sei, se você for muito fã do filme, assim, se você quiser realmente ter essa experiência, entender de onde vieram as coisas, aí pode ser uma leitura legal. Mas, por mim, assim, a forma como ele escreve, a forma como ele narra, o extremo machismo que esse livro tem e carrega, por favor, esse livro aqui não me gusta. Eu sei que isso é muito polêmico, tá, gente? Eu sei que a maioria das pessoas gosta muito mais de Clube da Luta do que de Condenada. E tudo bem. Então, se você gosta muito de Clube da Luta, me conta nos comentários, me explica por que você gosta desse livro. Porque, honestamente, assim, eu achei besta. Eu esperava muito, muito, muito mais. Eu esperava uma coisa no nível do filme, que é espetacular. E é muito engraçado como isso acontece. Como uma obra consegue ganhar dimensões absurdas dentro do cinema, né? E o próprio Palahniuk fala isso dentro do livro, né? No finalzinho aqui, ele fala nos extras. Então, por favor, leiam o livro. Se você ainda não viu o filme, não veja o filme antes de ler o livro, se você realmente quiser ler o livro. Mas vejam o filme. O filme é muito mais amor, muito mais legal, muito mais foda. Então, essa é a minha dica pra vocês, ok? Então, muito obrigada por terem me assistido. Espero que vocês tenham curtido. Beijo pra todo mundo e até mais.